Bem, pessoal, exercício 11, página 16. Na figura 1.35 estão representados os vetores coplanares U, V e W. Essa figura aqui, ok? U, V e W. Vetores coplanares, como a gente já viu, são vetores que estão contidos no mesmo plano. Indicar na própria figura os vetores. Eu vou fazer essa letra A aqui com vocês, tá? A letra B tem o mesmo raciocínio. Ele, então, indicar os vetores AV e BW, tal que o vetor U é igual ao vetor AV mais o vetor BW. Bem, soma de vetores. A gente usa ou regra do triângulo ou regra do paralelogramo. Vamos usar a regra do paralelogramo, que eu acho que ela é mais fácil da gente enxergar, tá? Nesse exercício aqui. Então, usem a regra do paralelogramo, tá legal? Então, esse A e esse B aqui são dois números reais quaisquer, tá? Então, você tem aqui a multiplicação de número por vetor, ok? Lembrando que quando você multiplica um vetor por um número, esse vetor pode aumentar o seu tamanho, pode diminuir o seu tamanho ou mesmo trocar o sentido, ok? Então, vamos ver isso aqui no desenho aqui. Vamos passar para cá. Eu fiz aqui para vocês, ó. Então, nós temos aqui, ó, o vetor U é igual ao vetor AV mais o vetor BW. A gente quer representar esses dois vetores aqui no desenho aqui, ok? O vetor U, a gente não mexe com ele, tá? Não tem como você mexer. Ele é o resultado da coisa, tá vendo aqui, ó? A soma desses dois dá o vetor U. Então, a gente vai construir um paralelogramo aqui, tomando como base esse vetor U aqui. A diagonal do paralelogramo é o vetor soma que a gente quer aqui, o AV mais o BW, tá vendo? Então, vocês reparem, aqui está o vetor AV e aqui está o vetor BW, ok? O problema não pede isso, o problema termina aqui, na construção do paralelogramo, ok? Mas a gente pode concluir o que aqui, tá? Que esse A aqui é um número real positivo maior que 1. Por quê? Porque o vetor V aumentou de tamanho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui está o vetor V. O vetor AV eu fiz em vermelho aqui, ó. Esse aqui, ó, que ele vai desse ponto aqui até aqui, tá vendo? Então, esse A é um número o quê? Positivo e maior que 1. Já o vetor W aqui, ó, o vetor W, ó. O BW, esse que vem aqui para baixo. A gente pode concluir o que a respeito desse B aqui? Ele é um número real menor que 1, tá? Se vocês olharem direitinho depois aí na construção de vocês, né, depois que vocês fizerem, eu verifiquei aqui, vocês vão ver que esse vetor BW é um pouquinho menor que o vetor W, coisa de milímetros, tá? Pouquinha coisa, mas é um pouquinho menor. Então, esse B aqui é um número menor que 1 e negativo. Por quê? Porque se você observar, ó, o vetor BW está aqui para baixo, ó, sentido contrário ao vetor W, tá vendo? Então, esse B é um número menor que 1 e negativo, ok? Então, essa é a construção que vocês vão fazer, tá vendo? Mostrando que o vetor U é igual ao vetor AV mais o vetor BW. Aqui embaixo a mesma coisa, uma nova construção aqui, ó. A letra B, tá vendo? Ele pede para a gente indicar os vetores αU e βW, tá vendo? Ó? Tal que V é igual a αU mais BW. Então, novamente, você vai para essa figura aqui e vai construir um paralelogramo de tal forma que esse V aqui seja a sua diagonal. E você vai representar aqui, então, em cima da figura aqui, vai desenhar os vetores. No caso aqui, αU e o βW, ok? Semelhante ao que a gente fez aqui na figura de cima. Tá? Esse, então, exercício 11. Vamos para o exercício 13 agora, que o pessoal também está com um pouquinho de dúvida, com um pouco de dificuldade para resolvê-lo. Tá? Esse problema é o seguinte. Dados os vetores coplanares U, V e W, novamente vetores coplanares, né? Estão no mesmo plano. Representados na figura 1.36, nessa figurinha aqui, determinar um representante do vetor x mais y, sendo o vetor x igual a u mais 2v e o vetor y igual a v menos 2u. Para você chegar nesse representante aqui, né, no x mais y,
você precisa construir primeiro o vetor x, depois o vetor y, e depois você vai fazer a soma dos dois, x mais y. Então vamos aqui para outra figurinha que eu preparei para vocês aqui, tá? Novamente, a gente vai usar a regra do paralelogramo. Vamos passar para cá. Novamente, a gente vai usar a regra do paralelogramo para poder fazer isso, tá? Na nossa figurinha aqui, eu fiz só o vetor x, tá? Para dar uma ideia para vocês. Depois vocês vão ter que fazer o vetor y e a soma do x mais y. Então, nessa figura aqui, vocês vão ter 3 construções, tá? Uma para achar o vetor x, outra para achar o vetor y e a última para achar a soma x mais y. Então, são 3 regras do paralelogramo. Aqui vocês têm a primeira regrinha, para achar o vetor x. O vetor x, ele é dado pela soma do vetor u mais 2 vezes o vetor v. Então, nós temos aqui, ó, o vetor u mais 2 vezes o vetor v, ó. Então, o vetor v dobrou de tamanho, 2 vezes v, tá vendo aqui, ó? O vetor 2v é esse que vai daqui, desse ponto aqui, até aqui, tá vendo? Esse vetorzinho v aqui, eu medi, ele mede mais ou menos 3,5 cm, tá? Esse vetorzinho v, 3,5 cm. E o vetor u e o vetor w, eles medem 4 centímetros, tá? Então, vocês podem trabalhar com isso. Esse aqui 3,5 e esses dois aqui 4 centímetros cada um, tá? Então, esse vetor aqui vai ficar, o 2v vai ficar com 7 centímetros, tá? Aí você faz a construção do paralelogramo, tá? Novamente, faz pela regra do paralelogramo, que eu acho que fica mais fácil de vocês verem, tá? Mas quem quiser usar triângulo pode usar também, tá? Eu aqui usei paralelogramo. Então, você tem aqui, ó, o vetor x, tá? Ó, é igual à soma do vetor u mais o vetor 2v, tá vendo? Aqui tá em azul está o vetor x. Agora vocês vão construir um vetor y. O vetor y é igual ao vetor v, ó, esse vetorzinho v aqui, menos 2 vezes o u. Então, ó, o u está aqui, tá? Como é menos 2 vezes u, vai vir aqui para baixo, ó. 2 vezes o vetor u aqui para baixo, ó. Tá legal? Então, você tem 4 centímetros aqui, você vai jogar um vetor com 8 centímetros aqui para baixo, ó. Tá? Porque é menos 2u. Aí você constrói o seu paralelogramo, né? Com o esquadro bonitinho, vai achar o vetor y. Aí, para finalizar, você vai fazer uma última construção de uma outra regra do paralelogramo para você somar o vetor x com o vetor y. Ok? Por último aqui, ó, né?